essa você escreveu. Nós apuramos juntos e ele escreveu, o Plínio Teodoro, exclusivo da Fórum, o UOL deu, mas deu muito depois da gente, né, Plínio? Nem vale dizer isso. Ótimo, Jamil Chad, ótimo, mas aí ele tomou um furo da gente. Exclusivo. Conta essa história para a gente, Plínio. A empresa, aquela empresa do Bolsonaro, gente, fez um empréstimo a um terceiro de US$ 140 mil, uma empresa que não tinha função, foi aberta. Detalha para a gente e já entra no que você acha que está acontecendo aqui. A foto aí, gente, é do Paulo Generoso, um bolsonarista, disseminador de fake news, sócio do Eduardo Bolsonaro, numa empresa muito estranha nos Estados Unidos, baseada em Arlington, no Texas, chamada Brass Holding. Conta pra gente, Plínio. Pois é, essa história é interessante, a gente já está apurando isso há alguns dias, né, que a gente está fuçando lá, né, Azenha? E ontem, a hora que eu vi o Jamil, primeiro ele falou que a empresa fechou um ano depois, né? A gente já tinha essa informação, a gente estava buscando informações para ter uma coisa mais contundente, e realmente, assim, não sou eu quem diz, não, viu? Ontem teve muita gente que me procurou depois, né? Deputados, inclusive, advogados, para entender melhor essa matéria, porque é uma matéria que, na minha visão, viu, com os anos de jornalismo que temos aí, né, Zenha, pode ser uma bomba. E é interessante, assim, não houve reação alguma até agora do Eduardo Bolsonaro. Geralmente ele rebate as coisas rápido ali, né? Mas deixa eu contar a história, então, porque se as pessoas não leram, não sabem. Bom, gente, tem essa empresa em Arlington, e nós, eu e o Plínio, descobrimos nos arquivos, que é difícil de descobrir, né? Mas a gente tem experiência, eu e o Plínio conseguimos os documentos oficiais, não podemos mostrá-los, porque tem dados confidenciais no documento, então tem que respeitar uma cláusula de confidencialidade, mas a gente está com os documentos na mão, de que essa empresa, que existiu do nada, na casa do Paulo Generoso, em Arlington, fez um empréstimo a uma terceira empresa também de pesquisa, de tecnologia, de US$ 140 mil, o equivalente a mais de R$800 mil. Foi o único negócio registrado dessa. Ela abriu, fez esse negócio depois de alguns meses e em seguida fechou. Isso chama muita atenção. Pode ser legal? Tudo isso pode ser legal. Nós não estamos dizendo que o Paulo Generoso fez nada de legal, nem que o Eduardo Bolsonaro fez nada de legal. Mas vamos combinar, Plínio. Um trio de bolsonaristas, sendo que um deles é o Porciúncula, que era um ex-PM, né? Um ex-PM da Bahia, que inclusive foi expulso da corporação, que trabalhou no governo Bolsonaro. Paulo Gracioso, próximo do pessoal das fake news. Vão lá em Arlington, onde aparentemente o Eduardo Bolsonaro está vivendo. Abrem uma empresa, abrem várias empresas. Ela só faz um negócio reconhecidamente registrado, que é um empréstimo do equivalente a R$800 mil. E depois ela desaparece. Uma empresa que não tinha finalidade, porque em geral você escreve. Né? Eu tive uma empresa em Nova York que tinha sua finalidade, coisa de mídia. Estava lá e tinha um capital. A gente quer descobrir agora qual é o capital inicial, porque é estranho uma empresa. Vai ver que o capital inicial dela, se for US$ 1.000, como é que ela emprestou 140 mil? Esse dinheiro, como que esse dinheiro chegou a esta empresa? Dúvidas? E tem um detalhe interessante que o Azenha trouxe ontem, viu, na conversa que a gente teve que a LLC, né, uma empresa LLC, né, Azenha? Que é justamente o que foi feito lá naquele artigo 1º, aquela alteração que teve no artigo 1º para beneficiar as empresas, de que, assim, a empresa é uma pessoa e os sócios não têm nada a ver com a empresa. Então, se a empresa está envolvida com maracutaia, os sócios não pagam pela empresa, né? Isso é, assim, Limited Liability Company, uma companhia de liability limitada, ou seja,
Se aprontar, se houver polícia para cima, o sócio não entra com um centavo do dinheiro pessoal dele, é só a grana da empresa. Aliás, tem um documentário muito interessante sobre isso, eu assisti há muitos anos já, chama The Corporation, né? Que como é que foi feito isso, esse lobby nos Estados Unidos, justamente para não penalizar aqueles que fazem maracutaia através das empresas, né? E essa empresa do Eduardo Bolsonaro, junto com essa figura que está aí, que acho que é bom a gente começar falando dele, Paulo Generoso. Quem são os sócios, primeiro, dessa empresa, né? Paulo Generoso, que é esse que está na foto, e André Porciúncula, né? É uma empresa que foi aberta lá nos Estados Unidos em 2023. Logo depois do Bolsonaro ir embora do Brasil, saiu do poder. E da instauração do inquérito do golpe. 18 de março de 2023, foi aberta. Foi assim, logo no começo da instauração do inquérito do golpe. E daí esse Paulo Generoso, né, que aliás é muito generoso, inclusive a casa que estava no nome dele serviu como sede de 3 empresas que ele abriu lá, entre elas essa empresa aí, a Braz Global, que tinha como sócio o Eduardo Bolsonaro. Quem que é o Paulo Generoso? Vamos começar falando do Paulo Generoso. Paulo Generoso, ele ficou conhecido, se aproximou aí do clã Bolsonaro lá em 2016, né? Através do Movimento República de Curitiba, que era uma página no Facebook que ficava incitando, né, coisas de direita ali. O Paulo Generoso também foi citado no inquérito da Polícia Federal sobre os atos golpistas, né? Ele era integrante de uma rede de influenciadores que teriam atuado, segundo a Polícia Federal, na disseminação de narrativas de interesse para objetivar a consumação do golpe de Estado, né? Então, aparece, inclusive, em mensagens trocadas com o Mauro Cid, né? O que ele fazia? Tem uma mensagem, inclusive está nessa matéria que eu coloquei lá, fiz questão de colocar lá, viu, Azenhana? Porque é uma mensagem que o Paulo Generoso troca com o Mauro Cid, que ele fala assim, ó, os generais têm 10 dias para decidir quem irá para a cadeia, Bolsonaro ou Alexandre de Moraes, e terão que se explicar para o povo depois. A resposta, acabei de postar, mandou isso para o Mauro Cid, a resposta do Mauro Cid, excelente, né? Ele também, depois, na CPMI das fake news em 2020, por causa do movimento lá, República de Curitiba, né, acusado aí de publicações no sentido de lesar a ordem pública, incitando multidões contra o sistema democrático de direito. E também ele chegou a ser alvo de um pedido, um convite para depor na CPMI do golpe. Então, é uma pessoa assim que transita nesses meios, a gente não sabe exatamente de onde veio esse dinheiro que fez com que ele comprasse uma casa nos Estados Unidos, montasse 3 empresas. A casa, como você disse, Plínio, a casa você escreveu, está à venda, né? Aparentemente, pelo menos está sendo oferecida num site de venda de imóveis. A gente não sabe. Está pelo valor, Plínio, qual é o valor que você colocou lá na matéria? 347.200 dólares. Isso aí dá bagatela de R$1,5 milhão, mais ou menos. Então você vai botando isso, vai fazendo a soma desses dinheiros aí. Pode ser que seja herança de família, pode ser que. Agora, fala um pouquinho do terceiro sócio, do Porciúncula, que ocupou um cargo no governo Bolsonaro. Quem que é este tal de Porciúncula sócio desses 2 que aparecem na foto, Plínio? Pois é mais um influenciador, né? É um ex-PM, que ele foi, inclusive, expulso da corporação por não comparecer, ex-PM da Bahia, e que ocupou o cargo de secretário nacional de Cultura no governo Bolsonaro. Daí, de repente, ele sai... Ele lidava com a Lei Rouanet, com o dinheiro da Lei Rouanet, né, Plínio? E, de repente, ele sai do governo, faz essa empresa com o Generoso e com o Eduardo Bolsonaro, eles abrem a empresa aí, foi em março de 2023, né? Tem essas datas todas, e logo em junho faz esse empréstimo de 140 mil dólares, que dá 800 mil reais.
Aliás, R$800 mil, viu, Aninha? Eu estava fazendo as contas ontem, dá mais ou menos uns 18 salários do Eduardo Bolsonaro na Câmara. Ou seja, daria para ele ficar nos Estados Unidos por 1 ano e meio e depois voltar a tempo de disputar a eleição presidencial. Olha isso. Sim. Os documentos que nós... Com certeza. Viu, Ana? Os documentos que nós descobrimos mostram que o empréstimo foi pago. Então, o negócio foi finalizado. Feito o empréstimo, o dinheiro voltou e eles fecham a empresa. Eu não quero fazer especulações maldosas, então não quero fazer especulações, mas é muito estranho uma empresa aberta que faz um único negócio e fecha depois que o negócio é concluído, né? Então, assim, vamos dizer, aí eu quero me usar para não usá-los, porque eu não quero fazer especulação sobre eles, mas vamos dizer que eu, Azenho, receba uma bola por fora, um dinheiro qualquer aí, Ana. Eu recebi da Ana. A Ana me fez um pagamento para o ouro de Moscou. Azenho, eu vou mandar ouro de Moscou para você. Eu estou com o ouro de Moscou aqui, Plínio, mas ele não está legalizado. Aí eu falo, já sei, eu vou emprestar esse ouro de Moscou para o Plínio, mas já combinando com ele, vou registrar em cartório o empréstimo. Aí eu empresto o ouro de Moscou, vou lá para a cidadezinha onde mora o Plínio, grande cidade, aliás, Mogi, entrego o ouro, registro no cartório. Ainda passado um tempo, ele me paga de volta o dinheiro do ouro, R$180 mil. Azenha, pago, registro em cartório. Aquele ouro que a Ana me entregou, que veio de Moscou por baixo do pano, está legalizado, está lavado. Então, se esse negócio tivesse acontecido entre nós três e não entre eles, seria uma lavagem de dinheiro. Isso é clássico da lavagem de dinheiro. No caso da Ana, Moscou, Putin, eu e Plínio. Não é o caso de Moscou, Eduardo Bolsonaro e Porciúncula. É interessante, viu? Tem uma outra questão interessante aí. Eu gosto de seguir aquele princípio, viu, Azenha, Ana? Follow the money. Siga o dinheiro. Onde o dinheiro... Como é que ele vai? Né? E esse dinheiro foi emprestado para um sujeito, né, chamado aqui Roderick Venture. Né? Quem que é o Roderick Venture? Né? Ele investidor, né? É um investidor, aparentemente. É um investidor em novas tecnologias. Mais que isso, viu? Ele se define no site dele, viu, Azenha, como um pioneiro na indústria de energia renovável. E ele atua como diretor de sustentabilidade na Allied Energy Solutions, que fica em Fort Worth, que é uma cidade que fica a 15 minutos, mais ou menos. É igual Mojimirim, Mogi Guaçu, aqui menos, um pouco mais. É a grande Dallas, né? Para quem está assistindo, é a grande Dallas, que tem Fort Worth aqui em cima e Arlington aqui. É tudo a mesma coisa, que nem São Paulo aqui e São Bernardo, e aqui Guarulhos, é a mesma conurbação, para usar uma palavra bonita, urbana. Exato. E é interessante, o que ele faz, né? O que esse Roderick Venture faz? Ele investe em fontes renováveis de energia, que é justamente o que o Eduardo Bolsonaro, o pai, não acredita. Não acredito, não apoio. Né? Eles querem o grafeno, eles querem mineração, eles querem o petróleo. Então é muito suspeito, ao meu ver, essa transação. Você vai abrir um processo contra o seu pai ou o grupo político que você faz parte por golpe de Estado. Daí, você que tem um trâmite nos Estados Unidos, pega 2 colegas aí insuspeitos, abre uma empresa, faz um empréstimo no valor de quase R$1 milhão, 802 mil na cotação. Esse é o negócio também, Plínio, há de se frisar. Esse é o negócio que a gente conseguiu, porque, em geral, gente, registros por exemplo, de empréstimos, eles têm que ser que nem cartório. Se você fizer um levantamento em cartório, você vai descobrir quem emprestou para quem. Já fiz isso muito na vida aqui, investigando, por exemplo, a família Marinho, descobri coisas cabeludas, né? Que eles, por exemplo, passaram uma procuração para aquele cara que lidava com o futebol da Globo para comprar, para eles não terem responsabilidade, comprar a Copa até 2030. Então o cara fez as picaretagens todas em nome dos Marinho,
o ASEC lá da Globo, e aí ele sumiu do negócio. Então, não tem... Se alguém pagou propina para alguém, os Marinho podem dizer, não, eu não comprei a Copa com propina, não tenho nada, eu passei procuração para o Plínio é que comprou a Copa. Pois é, isso tem a questão desse André Porciúncula, que está nessa sociedade. Quem assina, como a gente falou, é o Paulo Generoso. E, gente, dê um Google aí para vocês saberem quem é Paulo Generoso, sabe? Da onde veio esse dinheiro? Acho que essa é a grande pergunta que fica, viu, Azenha? Da onde veio esses 800 mil dólares? E outro, para onde foi depois disso? Se a empresa fechou, como é que foi feito? Foi feita uma distribuição ali entre os sócios? Justamente. Tem muitas dúvidas, né? Mas, assim, em defesa nós não podemos fazer nenhuma afirmação além dos registros, né? Não há nada de ilegal em abrir empresa nos Estados Unidos, necessariamente, fazer empréstimo nos Estados Unidos, aí não há nada de ilegal. Isso é curioso neste momento. Vamos avançar para saber o que está se passando mais adiante, né?